Porque quem não sabe ouvir crítica está precisando desenvolver a habilidade de lidar com os contrários. E só uma pessoa amadurecida consegue ouvir crítica. A pessoa não amadurecida não consegue, ela melindra. É o grande, aliás, um outro grande escolho da mediunidade, o tal do melindre. Alguém faz uma ponderação, né, e a pessoa fica toda condoída porque foi advertida, foi chamada a atenção, alguma coisa nesse sentido. Coisa que já não deveria ter, né, quando participa de reuniões mediúnicas. Então nós temos que, muitas vezes, nós aceitamos facilmente uma condição mentirosa trazida por um desencarnado, né? Ou uma condição nitidamente contrária a princípios básicos da doutrina, porque foi o Espírito que falou. E aí vai criticar lá o médium, né? O médium, nossa, vocês viram? Vamos lá falar com as fulanas. Eu falei, não, não vai falar de maneira alguma. Como assim? Ah, mas o Espírito falou que elas estão erradas. Eu falei, não, vamos analisar. Vamos ver, né? E aí foi feita a orientação lá direitinho. Então, gerou um grande tumulto na reunião a forma com que a orientação foi dada ao Espírito. As pessoas falam, mas você desrespeitou o chefe lá, né? O mensageiro do chefe da festa disse, não é desrespeito. Né? Um espírito evoluído jamais ia vir aqui fazer fofoca. Né? E o que ele veio fazer aqui foi fofoca. E maledicência é maledicência. É injusta por natureza. As companheiras não estavam presentes, estavam na outra reunião. Por que ele não manifestou lá então e falou com elas? Né? Seria pelo menos mais justo, né? Mas foi fazer intriga lá na salinha da esquerda. Né? Então devemos o quê? Aprender diferenciadamente em relação à reunião mediúnica. Ok? Então nós só quisemos trazer essa primeira parte do estudo para a gente ver que mediunidade não é por aí. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Todos nós somos médiuns 24 horas por dia. Aquele que é médium ostensivo, ele é médium ostensivo 24 horas por dia. Suas ações, né, vão ser percebidas, vão ser influenciadas 24 horas por dia. Perguntaram para o André Luiz, é possível improvisar o estado mediúnico, o estado de concentração, o estado psíquico? Ou seja, é possível que eu passe um dia inteiro tumultuado, chegue aqui, né? A nossa companheira com a voz celestial ou divina, se tivesse que classificar, né? Canta 15 minutos, né? E depois vem a nossa prece. Será que depois disso eu consegui absorver ou filtrar um dia inteiro de inquietações? Um dia inteiro de nervosismo? Impossível. É impossível improvisar um estado receptivo. Mas nós criamos condicionamentos, no mínimo estranhos, quando nós vamos lidar com a reunião mediúnica, porque nós tratamos a reunião mediúnica como algo em si, como algo concreto, que funciona em determinado lugar e que acontece de tal hora a tal hora. Então, quando vai falar de alimentação, por exemplo, né, preparação para a reunião, a alimentação, tá? Nós temos que ser ponderados na alimentação todos os dias. Na última, né, Feira do Livro, tivemos aqui, falamos sobre isso, né, sobre a nutrição, tinha até uma companheira que era nutricionista presente, né? Pergunta ao nutricionista a quantidade de alimentos que nós temos que comer. Não estou falando o tipo de alimentação, não. Porque a pessoa fala assim, não, dia de reunião mediúnica não pode comer carne. Dia de reunião mediúnica não pode tomar café. Aquele estimulante. Não pode comer chocolate também, não. E no dia de reunião mediúnica não pode. Falei assim, gente, vamos começar a questionar isso aí? Né? Tudo bem, está viciado em café? Por que está viciado em café? Porque o café em si mesmo, em doses pequenas, pelo que eu já ouvi falar aí, faz até muito bem. É servido até em merenda escolar e em alguns locais. Tá? Então, quer dizer, o equilíbrio no consumo do café é algo bom. Gera bem. Tem pessoas, não é, que falam assim, que pequenas doses de vinho têm um efeito salutar muito bom. Acho que todo mundo já ouviu falar disso aí. Né? E agora, embebedar-se, a gente já sabe que é o desequilíbrio que não vai trazer coisa boa. Né? Nós sabemos que a habilidade nutritiva da carne ela é incrível. Né? Um pedaço pequeno de carne, né, na nossa constituição física, ela consegue proporcionar, vamos dizer assim, uma alimentação bastante grande do ponto de vista nutricional. Tá? Não que não possa deixar de comer carne, pode sim, desde que exista a complementação nutricional correspondente, que ela vai demandar um pouquinho mais de cuidado com a alimentação.
Tá? Então, na verdade, para o preparo da reunião, não é no dia antes deixar de comer carne. Ir lá no self-service comer 1 quilo de comida. Ah, mas eu não comi carne. Sua reunião vai ser ruim do mesmo jeito. Porque toda a sua organização física está ali preparada para a digestão. O ideal, então, para quem se matricula numa reunião mediúnica, é aprender a se alimentar corretamente todos os dias, para que no dia da reunião mediúnica não tenha que ficar preocupado se comeu muito, se comeu pouco. Porque se a pessoa é equilibrada todo dia, no dia da reunião ela tem que preocupar? Ou no dia antes? Então a questão não é essa. Né? Ou necessariamente se esse ou aquele alimento, né, vai prejudicar muito ou pouco. O fato é que se ele for em doses pequenas, pode ser até aquele que não seria indicado para o dia da reunião. Mas ele não vai fazer tão mal, né, se for em dosagem pequenininha. Então a questão não é deixar de comer. Então as pessoas já vão assim, ai, dia de reunião mediúnica, não posso comer isso. Aí fica chateado. Vai para a reunião chateado, porque não pode comer. Estragou a reunião. Porque a reunião é mental. A vibração tem que ser boa, tem que ser harmônica. Eu tenho que ir para lá com prazer. Tinha um dirigente da reunião que nós participávamos, né, dona Genita, que ela falou assim, gente, se for para chegar aqui e ficar pensando no bife, come o bife e esquece dele. Pelo menos pensa nos encarnados. Não é? Então, perceberam como é que nós confundimos as coisas? Nós invertemos as situações. Então, eu preparo para a reunião mediúnica, alguém consegue ficar num ambiente semi-escurecido, em completo silêncio, depois de um dia de trabalho sem dormir? Difícil demais. Aí a pessoa fala assim, eu estou sentindo um sono imenso nesse ambiente. É óbvio que você está sentindo um sono imenso nesse ambiente. Dormiu pouco. Né? Foi ver o filme ontem até tarde. Né? Acordou cedinho, trabalhou um dia inteiro, vai para um ambiente em silêncio, em penumbra, né? E quer ficar sem sono. Fica complicado. Então, quando André Luiz, lá no livro Desobsessão, vai ensinar a participar de uma reunião de desobsessão, ele tem lá, para quem não sabe ler, tem fotos o livro. Tá? Ele vai lá, mostra a foto do moço dormindo, deitado, um pouquinho antes da reunião, descansando. Por quê? Para que quando chegue na reunião ele esteja descansado. Né? Então, nós vamos perceber que não existe aquela sacralidade na reunião mediúnica, ou não existem mistérios, né, para participar da reunião mediúnica em si, porque o fenômeno mediúnico, ele é constante na nossa vida. Não é dentro da casa espírita que acontece, não é no comércio, não é na igreja, é em qualquer lugar em que nós estivermos, nós estaremos em processo mediúnico. Acontece que a reunião mediúnica propriamente considerada, nós buscamos potencializar para dentro da casa espírita. Então vamos falar. Essa é a era do Cristo, então nós vamos tentar entender, né? Nós já estudamos mediunidade com Jesus. Então nós estamos tentando estudar hoje reunião mediúnica com Jesus também. Tá bom? Para entender como é que era. Bom, no tempo da minha bisavó, né? Eu sabia como é que eram as reuniões mediúnicas. É engraçado, né, gente? Porque antes de Chico Xavier, nós não tínhamos o arcabouço doutrinário, por exemplo, que André Luiz nos deu. E foi justamente esse arcabouço doutrinário, muito estudado, que mudou a cara das reuniões. Agora, Chico é recente. Né? As obras, vamos dizer assim, nós lá em 1944, a publicação. Então isso é extremamente recente na nossa história, para a gente ver como que a cultura mudou. Eu, por exemplo, eu fui conhecer reunião mediúnica, né, como criança. Como criança eu participava da reunião em si. E era uma reunião feita dentro de casa, né, dentro de casa, na sala, parava todo mundo, desligava a televisão, tirava o telefone. Vamos fazer uma reunião mediúnica. Né? Era o culto do lar familiar, tem até hoje. A reunião tem 60 anos. Tá? Eu não participo mais dela, mas ainda acontece. Tá? Quem quiser ver, eu dou o endereço. Acontece dentro de casa. Né? E a gente vai perceber ali que, com o tempo, né, no início não existia casa espírita. Eu perguntei uma vez para minha avó, por que a gente faz essa reunião dentro de casa? Ela falou assim, porque quando ela começou não existia centro espírita. Tá? Aí vai perguntar para minha tia-avó, está encarnada, quem quiser apresenta também. Dá para falar que eu estou mentindo, tá bom? Ela fala assim, como é que era? Ah, não, era assim, a gente chegava lá, colocava, tampava bastante as janelas, fechava as portas, porque as reuniões eram de materialização.
né, no dia, acho que era sábado à tarde, tinha uma reunião de materialização para crianças. Minha mãe, ela se recorda dela sendo carregada pelo Palminha materializado no colo. Minha mãe se recorda disso. Então eram assim as reuniões. A maioria das reuniões poderiam ser classificadas na época, né, como frívolas ou experimentais, segundo Kardec. Porque tinha muito disso, essa necessidade de ver o espírito materializado. Né? Na minha família eu conheço todo mundo. Zé Grosso, né, com os olhinhos cegos dele, né, até hoje ele manifesta assim. A Sheila, com perfume de rosas. Todo mundo, se você perguntar para eles, era assim, assim, assim. Tem casos, mais casos. Era bastante edificante. Mas nós evoluímos. No tempo de Kardec, o tipo principal de mediunidade que acontecia, da relação mediúnica, era da mediunidade mecânica. Não é isso? Era o cesto, a mão do médico que escrevia sozinha, o médium que escrevia com as duas mãos. Tipo de mediunidade que é mecânica, porque a mediunidade de efeitos intelectuais, que hoje é muito mais comum, né? Qual que é a mediunidade de efeitos intelectuais? Não é o espírito comunicante que age diretamente sobre o sistema nervoso do médium para que ele escreva. Existe basicamente uma conversa de perispírito. O médium vai lá, vê o espírito, né, com os olhos perispirituais, sente com o perispírito e transmite as percepções do espírito comunicante por perispírito. Mediunidade de efeitos intelectuais. Muito mais comum hoje. Por que é muito mais comum hoje? Porque hoje nós já temos um arcabouço tal, né, que permita que as reuniões mediúnicas tenham uma finalidade diferente para nós. Naquele tempo, no tempo de Kardec, os espíritos precisavam informar, trazer as informações doutrinárias basilares, que foram extensamente acrescentadas por Chico Xavier e outros médiuns, Divaldo, a própria Ivone do Amaral Pereira e tantos outros aí. Então era uma necessidade de formar o arcabouço doutrinário. Hoje as reuniões mediúnicas têm essa necessidade? Não que nós não possamos fazer perguntas aos espíritos, não que os espíritos não tenham aquilo que venham trazer para nós em termos de informação. Mas é fato que hoje as reuniões mediúnicas têm uma finalidade muito mais educativa para o próprio médium, para o próprio grupo que ele participa. Então, como tem uma finalidade educativa, é muito mais comum hoje nós renascermos com habilidades mediúnicas de efeitos intelectuais para nós sentirmos o espírito comunicante, para nós conversarmos, para nós dialogarmos, para nós mantermos a nossa consciência durante o processo da mediunidade, do que existia aquela mediunidade inconsciente, aquela mediunidade mecânica ao tempo de Kardec e algumas comunicações até ao Chico Xavier, feitas por processos extremamente mecânicos. Hoje é raríssimo. A psicografia hoje, ela se confunde muito com a psicofonia. Porque a psicografia, do jeito que acontecia, e ainda tem médiums assim, ela é absolutamente mecânica. Você pode conversar com o médium de um assunto qualquer, ele está completamente distraído e a mão dele está aqui escrevendo. Porque o processo é mecânico. Atualmente, né, mesmo aqueles médiums que escrevem, mesmo os médiums que lidam com receituário mediúnico, por exemplo, o tipo de mediunidade é mediunidade de efeitos intelectuais. O espírito dita e ele escreve, do mesmo jeito que ele poderia falar. Olha que interessante. Então evoluiu, cresceu. A forma que os próprios espíritos passam a trazer para nós a mediunidade nos tempos atuais é diferenciada em relação àquele tempo. Então é por isso que não há tanta necessidade de falar assim, Ronaldo, seria possível fazer reunião de materialização, igual acontecia lá na casa da sua avó? Possível é. Tem grupos espíritas aqui mesmo em Belo Horizonte, que até hoje, né, outro dia fui fazer lá um estudozinho, aí o dirigente da reunião convocou algumas pessoas, falou assim, olha, no dia tal vai ter reunião de materialização.